O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Barnabé, e embora ele não tenha sido contado entre os 12 apóstolos chamados por Jesus, a igreja o celebra também como um apóstolo, assim como São Paulo. São Barnabé foi justamente um grande amigo de São Paulo. Barnabé era natural da ilha de Chipre, e ele foi contado entre os primeiros fiéis ali de Jerusalém. Era um judeu, levita, da tribo de Levi, mas sua família tinha cultura helênica. E foi ele que apresentou São Paulo aos apóstolos. Barnabé fez essa ponte. Depois da conversão de Paulo, ele foi aquele que de fato apresentou os 12 a São Paulo e também o acompanhou na sua primeira viagem. Barnabé significa filho da consolação. O nome dele de origem era José, mas os apóstolos chamaram justamente com esse nome. Barnabé, filho da consolação. E São João Crisóstomo vai dizer que o espírito consolador e a simpatia que esse José mostrou para os apóstolos fez com que eles o chamassem assim. Isso é uma característica importantíssima de Barnabé e algo que traz para nós também grandes ensinamentos. Outro detalhe biográfico interessante de Barnabé era que ele era parente de Marcos, aquele que depois se tornaria o evangelista. São Marcos era bastante jovem e ele foi convidado a acompanhar Barnabé e São Paulo na primeira viagem apostólica dos dois. Mas no meio do caminho, São Marcos, inexperiente, jovem ainda, declinou, não quis ir. Por isso, Paulo e Barnabé foram sozinhos. Depois, numa outra circunstância, na outra viagem missionária que Paulo e Barnabé iriam fazer, São Marcos quis ir com eles, mas Paulo não aceitou. Ali houve uma grande dificuldade entre os dois, um rompimento, por assim dizer, entre São Paulo e Marcos. Entre os santos existem também essas dificuldades, não é? Mas mais tarde nós vamos ver que São Paulo vai ter São Marcos em grande estima. Ele que havia tido aquela dificuldade, teve grande estima por ele já no fim da vida. E isso tudo aconteceu por intermédio de Barnabé. Barnabé, com toda a sua tendência ali a conciliar, ao seu espírito conciliador, justamente, o filho da consolação, fez com que esses dois grandes homens depois retornassem a uma profunda amizade. E aqui São Barnabé nos convida, então, a ter um grande coração nessa tarefa apostólica. Ele, como um apóstolo, nos ensina também. Todos nós, de alguma maneira, participamos dessa missão apostólica. A nossa igreja é católica, apostólica, humana. O apóstolo é aquele que é enviado a ser um verdadeiro testemunho, a dar testemunha, a ser uma verdadeira testemunha. Muitos deles testemunharam com a própria vida. Os próprios apóstolos de nosso Senhor foram martirizados. Barnabé também. Ao final da vida foi martirizado. Ele derramou o seu sangue. Mas nós somos convidados a imitar as virtudes desse santo no dia de hoje.
Interessante que Barnabé, ele teve esse olhar para com Marcos, o seu amigo, de grande misericórdia. E ele nos ensina como é que em comunidade nós devemos agir para que o evangelho possa ser melhor propagado e para que de fato nossa missão cristã seja levada a cabo, ou seja, no amor e na misericórdia, na essência daquilo que é o cristianismo, ou seja, o amor levado às suas últimas consequências. E existe um dito de São Bernardo de Claraval, doutor da igreja, que fala muito sobre essas relações e como é que nós devemos ter essa paciência cristã e não desistir dos nossos irmãos. Nós precisamos ter esse olhar, né? Muitas vezes estamos na caminhada e às vezes nós desanimamos uns dos outros, seja pelos pecados do próximo, seja pelas fraquezas, seja pelas inconstâncias. É claro que nós também sofremos esses mesmos pecados e essas mesmas inconstâncias. Mas muitas vezes pode ser que nós estejamos alguns passos à frente das outras pessoas. E para isso nós precisamos ter de fato um olhar cada vez mais misericordioso para com o próximo, para trazê-los junto de nós, não deixá-los pelo meio do caminho. É o que aconteceu com Paulo, com Barnabé, com relação a Marcos. Não é isso? Talvez não fosse essa intermediação de Barnabé, São Marcos não teria se reconciliado com Paulo. E se não houvesse essa reconciliação, com toda certeza nós teríamos, né, um homem menos santo, ou talvez não tivéssemos um santo. Barnabé contribuiu para isso. Mas vai dizer São Bernardo de Claraval, com relação às faltas que nós vemos dos nossos irmãos, né, no nosso próximo. Ainda que vejais algo de mal no vosso próximo, não o julgueis no instante. Antes, desculpai-o no vosso interior. Ou seja, nós não devemos ter aquela atitude precipitada de julgamento para com nossos irmãos. Se virmos alguém cometer algum erro, alguma inconstância, ou até mesmo um pecado, seja ele um pecado leve, médio ou grave, não nos antecipemos no julgamento. São Bernardo continua. Desculpai a intenção, se não puderdes desculpar a ação. Ou seja, se aquilo que nós vemos o irmão fazer, de fato, é algo errado, pecaminoso, que não é desculpável, desculpemos a intenção dele. Pensemos que ele não teve propriamente a intenção de fazer aquilo erradamente. Pensai que o terá praticado por ignorância, por surpresa ou por infelicidade. Se a coisa for tão clara que não possais dissimulá-la, mesmo então procurai pensar assim e dizei no vosso íntimo: a tentação que esse irmão sofreu deve ter sido muito forte. E continuai acreditando no irmão. Esses ensinamentos para nós são preciosos, principalmente na nossa convivência diária, em família, em comunidade, principalmente no nosso apostolado, ao qual todos nós somos chamados a viver. Nós precisamos aprender a desculpar tudo e acreditar nas pessoas. Todos são chamados à santidade. Todos têm uma graça suficiente e podem corresponder com ela. Mas nós precisamos auxiliar as pessoas a corresponder a essa graça. E o nosso julgamento, a nossa recriminação, não auxilia em absolutamente nada. Muito pelo contrário. A nossa misericórdia pode, de certa maneira, ativar essa graça nos irmãos que cometem os erros e trazê-los à conversão. Por isso peçamos essa graça muito especial a São Barnabé, esse filho da consolação, que soube conciliar todos os conflitos, que soube de fato animar os seus irmãos. Que nós possamos também ter essa atitude, já começando na nossa família, começando, né, nas nossas comunidades e também transportando isso até mesmo para aquelas pessoas que não são muito difíceis, que não são próprias do nosso convívio íntimo, mas que nós sabemos que devem ser salvas. Todos são chamados à salvação. Procuremos de fato ter esse coração misericordioso. Se nós nos exercitarmos nessa virtude, com toda certeza, nós mudaremos tremendamente e seremos capazes de mudar o nosso entorno. Se nós, fecharmos-nos em nós mesmos, muito dificilmente nós vamos aprender o que é o verdadeiro amor cristão. Mas se nós tivermos essa atitude, dia a dia, nós vamos colaborar muito com o crescimento do reino de Deus. Por isso, não nos precipitemos no julgamento. Se alguém falhar
ou desculpemos. Desculpemos a intenção. Ou então, se for um erro muito grande, como diz São Bernardo de Claraval, que nós pensemos que aquela pessoa sofreu uma tentação muito grande e não foi capaz de suportar. Porque se nós perdoarmos os nossos irmãos, com toda certeza, eles também nos perdoarão. E esse perdão mútuo vai crescer cada vez mais e vai impulsionar a todos. Se nós vivemos assim, com toda certeza nossas comunidades crescerão na vida cristã e o nosso apostolado, o nosso testemunho será muito mais credível. Nosso testemunho será, de fato, muito mais real. Nós não daremos um testemunho somente de palavras, mas de ações concretas na nossa vida. De fato, era assim que os apóstolos eram reconhecidos. Eram reconhecidos pelo amor que tinham uns pelos outros. E nós também precisamos aprender. Se nós esvaziarmos as nossas relações, os nossos contatos, desse amor, dessa misericórdia, nós não podemos chamar esses nossos relacionamentos de verdadeiramente cristãos. Nós precisamos amar, perdoar e, de fato, trazer as pessoas para Deus. Isso é o que agrada o coração de nosso Senhor. Isso é o que nos ensina os apóstolos, de maneira especial São Barnabé. Que esse grande apóstolo, que não figurou diretamente nos 12, mas teve essa honra de participar desse caminho de evangelização do início da igreja, interceda por nós. Que o Filho da Consolação nos traga também esse espírito de consolação para que nós possamos nos consolar uns aos outros. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.